Olá, transbordantes do reino, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Decretos. Pois é, você já teve dúvida? Como assim? Tá em dúvida se já teve dúvida? Pois é, dúvida é algo que não pode existir na vida de alguém que vai decretar. Você precisa ter certeza. Você já viu aquelas pessoas que ficam mimimi, mamomó, cococó, kikiki? Pois é, a dúvida faz a gente gaguejar, a dúvida faz a gente vacilar. E isso não é bom para decretar. Sobre isso nós vamos falar e muito mais durante esse episódio que está imperdível. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação com aquele plim, sininho que você vai ser lembrado todas as vezes que nós tivemos alguma coisa. Como ontem nós tivemos live sobre espadas e tá imperdível essa série das espadas no mês de Elul. Bom, vamos lá. No episódio anterior, nós falamos algumas dicas para vencer a aflição e também vimos a letra Het na 8ª estrofe do Salmo 119. E o que nós vamos falar hoje? Sobre provar e ver, sobre experimentar, sobre como nós podemos ter experiência e percepção. Isso vai nos trazer certeza. Mas, Maurício, não é pela fé? Sim, mas a experiência que vem da fé me traz uma percepção diferente das coisas e me dá uma certeza. Veja o que o salmista diz no Salmo 34, verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar dessas duas palavrinhas aqui, experiência, provar e percepção, ver. Ao experimentar, eu estou provando, ao passar por uma experiência, eu tenho prova cabal, literal, de que Deus é bom. Mas eu também vejo, eu tenho a percepção dessa bondade de Deus ocorrendo, acontecendo. Aí alguém pode me perguntar, mas Maurício, o que isso tem a ver com decretos? Tudo. Porque eu não posso decretar de acordo com a minha cabeça, com a minha alma, com o meu achômetro. Eu tenho que decretar sempre de acordo com a vontade e o coração de Deus. Por isso é muito importante perceber, ver o que está se movimentando no mundo espiritual e no natural. E também experimentar, provar qual é o ponto de vista de Deus. Eu poderia ficar aqui falando desse salmo por dias e dias, mas eu quero deixar apenas um código para você, muito poderoso, para te ajudar a decretar. Pensa comigo, onde começam os decretos? Em casa. Ah, Maurício, como assim? E se for um decreto de juízo? Como é que eu vou dar um decreto de juízo em casa? Calma, nós vamos falar disso no próximo episódio, sobre juízo. Mas agora, você precisa entender algo muito poderoso, porque aquilo que não serve para sua casa não serve para sua nação. Aquilo que você não quer que aconteça aqui, você não quer que aconteça lá fora, no mundo. O Deus tão poderoso, Ele é amoroso, e esse Deus lindo, Ele quer que o amor que desce do trono encha as nossas casas, nossos corações, e então as cidades sejam cheias desse amor. Mas eu queria ler com você um outro verso do mesmo capítulo 34 de Salmos, verso 11, vem comigo. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ah, Maurício, mas isso é só para filhos. Eu não posso chegar aqui e falar, venham filhos, escutem. Ei, muito antes de você se tornar filho de Deus, Deus já sonhava com você como filho. Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus morreu pelo mundo, para que todos que nele creem se tornem filhos de Deus. E Ele dá esse poder. Então Deus já fala como se tivesse acontecendo. Pois Deus mesmo, em meio às piores batalhas, aos piores momentos, Deus continua sendo amor. Essa é a essência do nosso Deus. E nós precisamos, quando decretar em amor também. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, Ele é cheio de salvação, e Ele quer a salvação como um pai amoroso e ter muitos filhos. Você acredita que decretos têm poder? Vou perguntar de novo. Você acredita que decretos têm poder? Se você acredita, comenta aqui, eu acredito. É importante você participar e você proclamar isso. Fale aí na sua casa, onde você estiver, eu acredito que os decretos têm poder. E nós podemos fazer isso. Os decretos
que são feitos segundo o coração de Deus, eles têm um poder tremendo. Seja lá o que formos fazer, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Por isso, antes de decretarmos, nós precisamos experimentar o coração de Deus. Eu não posso decretar magoado, irado, vingativo, senão não vai ser um decreto de Deus. Por isso que o salmista, ele fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Os decretos que eu tenho que fazer, eu tenho que ter certeza que estão alinhados com a vontade de Deus. E ele diz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele não está dizendo que é bem-aventurado o homem que se refugia no Deus da ira, no Deus da guerra. Não, na bondade de Deus. Eu preciso da bondade de Deus lançar o decreto. Do amor de Deus lançar o decreto. Está pegando isso aqui? É uma certeza que nós temos que ter. Então, se a sua motivação para decretar for ira, mágoa, disputa, interesses carnais, não faça. Sabe por quê? O seu coração precisa estar sempre guardado em Deus. A fonte está aqui. Então, o meu coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Por isso, presta atenção nessas duas palavrinhas, provar e ver. Se você provar, se você experimentar da bondade de Deus, isso vai mudar a sua perspectiva. Se você provar, experimentar da bondade de Deus, vai mudar a maneira que você vê as coisas. E depois de conhecermos o coração de Deus, a compaixão de Deus, a natureza de Deus, e quando eu digo conhecer, tem intimidade, é realmente ter uma experiência, você nunca mais vai ser o mesmo. É impossível eu estar na presença da bondade de Deus e sair irado, sair magoado, porque essa bondade eu não mereço, nem você merece. A religião, ao contrário do relacionamento, ela é cruel. A religiosidade cria uma rotina que substitui o relacionamento. Ela tenta substituir o relacionamento por regras. E isso é abominável para Deus. Por isso Deus chama isso de adultério, de prostituição. Antes havia uma modinha e agora virou uma onda. Sabe qual é a onda? A igreja me machucou. Eu fui ferido na igreja. A igreja se tornou uma instituição, blá, 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 blá. Ei, desde os dias de Jesus já era assim. Os caras que deveriam representar a Deus se tornaram institucionalizados. Desde o monte, com Moisés já era assim. Sobe tu, Moisés, a gente paga a conta aqui. A religiosidade é tão cruel porque nos manda fazer um monte de coisa sem a gente ter tido experiência. A vida com Deus é como se fosse uma escola de voo. Você precisa ter aula teórica e aula prática. Você precisa ter experiência. E esse é o problema da religiosidade. Porque na religiosidade querem controlar as suas experiências e a sua percepção. Querem manipular isso. Quando uma pessoa tem uma verdadeira experiência com Deus, ela não muda só a maneira de ver, de perceber o mundo, mas ela muda de dentro para fora. A maneira de se expressar, de servir, de amar. Nós nos tornamos portadores de uma realidade, de uma outra dimensão, a dimensão do amor, a dimensão da fé. A natureza desse mundo caído, ela é cheia de incredulidade, ela é hostil, mas a natureza do reino de Deus é amável, é poderosa, quebra o jugo. A dimensão de Deus é a dimensão de paz, fé, amor, bondade, benignidade. Nós vamos sempre, sempre, sempre refletir uma dessas dimensões, ou a natureza de Deus, ou a natureza de um mundo caído, ou a árvore da vida, ou a do conhecimento do bem e do mal. Qual dimensão que você está vivendo agora? Na dimensão da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou na árvore da vida? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O desse mundo perdido é imoralidade, injustiça, perversão, malignidade. Um dos maiores desafios que nós cristãos temos hoje é trazer essa realidade do céu para a terra. Nós vivemos num mundo hostil, num mundo cheio de dor, de mágoa, de incerteza. E nós temos que trazer essa certeza. Qual a certeza? De que o céu é mais real do que essa terra aqui. Porque isso aqui vai passar. A eternidade não. Ela é eterna. Paulo escreve ali aos Efésios e ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo? Você vai ficar irritado com muita coisa.
mas não peca, não dá lugar para o diabo, não deixa ele usar essa ira para machucar os outros. Porque à medida que nós experimentamos, provamos que Deus é bom, nós vamos percebendo de acordo com o ponto de vista dele. Não mais com o nosso, não mais do mundo caído, não mais das pessoas que te atacam, mas do ponto de vista dele. Então nós vamos sendo transformados na maneira de ver, de ser, de fazer. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos ter a renovação do nosso entendimento. Isso aqui é a pedra fundamental da mente renovada. Minha pergunta para você é a seguinte: se alguém lê o que você escreve, ouviu o que você fala, ou vê o que você faz, qual natureza que está vendo? A natureza de Deus ou a natureza do mundo caído? A natureza de Jesus ou a natureza da serpente? A natureza do cordeiro ou do falso leão? Eu e você precisamos entender isso aqui. Eu estou sempre manifestando uma natureza. Então, antes de sair dando decreto, vamos ter certeza de qual natureza nós estamos falando. Não adianta eu dar decreto de sucesso, de prosperidade, de restituição. Caia a Babilônia! Antes eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha mentalidade, minha perspectiva. É impossível eu sair decretando sem essa certeza. Senão eu vou estar decretando o que não é de Deus. E eu preciso aprender a decretar o que é de Deus. Quais as tarefas para hoje? Mas Maurício, peraí, o Salmo 119. Pois é, hoje não vamos falar do Salmo 119, porque nós precisamos parar para ter essa certeza, antes de avançarmos. Primeira tarefa, leia Romanos 12, 1 e 2. Leia em várias versões se tiver da Bíblia. Depois faça uma lista. E aí nessa lista você separa de um lado e de outro. Que lado, Maurício? Entre o que é de Deus e o que não é. Quais os pensamentos você está tendo que são de Deus e os pensamentos que você está tendo que não são de Deus. Quais os sentimentos você está tendo que são de Deus e os que não são de Deus. Como que você está? Faz essa análise. Olha lá, de acordo com Romanos 12, tudo que está de acordo com Deus. Tudo que está contra Deus, põe na outra coluna. E então, durante essa próxima semana, esses próximos 7 dias, comece a orar. E pegue versículos para arrancar de você os pensamentos e sentimentos que não são de Deus. Arrancar de você essa perspectiva. Arrancar de você essa percepção que não é de Deus. Por exemplo, se eu tiver com pensamentos ruins, se eu tiver com pensamentos negativos, de medo, de derrota, sabe qual é o decreto que eu dou para a minha própria alma? Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz, para dar o fim ao qual desejais. Jeremias 29, 11. Fica a dica, eu sou Maurício Marques e eu estou aqui toda semana com conteúdo para você. YouTube, Instagram e agora no TikTok também. Tamo junto ao infinito e além.